noite, a paz do Senhor Jesus. Aqui onde eu tô ainda é boa tarde, mas aí no Brasil já é a noite. Então, boa noite para você que está ouvindo esse áudio. Segunda-feira, eu reconheço que eu tô um pouco instável nos horários, na hora de mandar os áudios, mas eu tô seguindo esse propósito de ler pelo menos todos os dias, né? De segunda a sexta. Sábado e domingo geralmente tem outras atividades, né? A gente vai para a igreja e também não deixa de estar ali em contato com a palavra do Senhor, né? Mas esse projeto é de segunda a sexta e aí nem sempre eu consigo pela manhã, mas quando não consigo pela manhã eu faço outro horário, né? Sempre cumprindo o propósito. E aí hoje a gente vai dar continuidade ainda, né? O livro de Lucas, e hoje vai ser o capítulo 4, que fala sobre a tentação de Jesus no deserto, que a gente já leu nos outros livros também, né? E outros relatos também, né? Então, você que está acompanhando esse projeto, né, que quer ter esse hábito, desenvolver esse hábito de ler a Bíblia diariamente, pega a sua Bíblia, seu material de anotação, faça uma oração antes também, para que Deus abençoe essa leitura, para que Deus abençoe o seu entendimento, fale com você particularmente, né? E deixe o Espírito Santo agir no seu coração. Lucas, capítulo 4, versículo 1 diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, que ele tinha, né, acabado de se batizar com João Batista, relembrando, e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma, mas terminados eles teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus respondeu dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então o inimigo, ele começou a tentar a Deus as mesmas estratégias ou o mesmo fundamento estratégico que ele utilizou com Eva, Adão e Eva lá no jardim, que era a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida. Então ele foi ver se realmente Jesus era o Messias, né? E tentar a Jesus para ver se ele tentava atrapalhar o plano de Deus, né? E aí ele falou aqui, né? Do transformar em pão. E aí o Senhor sempre respondia com a palavra de Deus também. Então, continuando aqui. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Assim ele faz também com muitas pessoas, principalmente essas pessoas que são envolvidas com magia negra, né? Que ele se envolve com essas coisas. O inimigo, ele promete essas coisas, né? Promete limousine, muitas mulheres, muito dinheiro, né? Eu já vi um testemunho de um macumbeiro, né? Dizendo isso também. E aí, só que são riquezas que levam em direção à morte, não preenche o coração. E o Senhor, ele é o dono de tudo, né? E imagina aí, você tentar ganhar a pessoa que é dono de tudo com essas coisas, né? E a gente sabe que o inimigo, ele é o pai da mentira. Ele tem, né, entre aspas, essas coisas porque ele domina aquelas pessoas que conseguem essas coisas, né? Ele consegue dominar essas pessoas, mas o inimigo não tem nada não. Quem realmente tem tudo é Deus. Imagina aí, até mesmo quando nós não temos nada de material, o Senhor, ele nos concede tudo, né? Então tudo é dele, é independente do que temos materialmente. Então, continuando aqui, versículo 7: Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Levou também a Jerusalém até o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: Mandará seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, imagina assim, quando o Senhor diz assim, não tentarás o Senhor teu Deus,
foi mesmo que ele tenha dado assim uma indireta no diabo, né? Pra ele saber que ele não tava falando com qualquer um, né? Ele não tava falando com um homem qualquer, com um profeta. Não, ele tava falando com o próprio Deus. Aí nessa hora, eu acho que ele meio que deu uma assustada assim no diabo. E o diabo saiu correndo dele, né? Versículo 13. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então, foi por algum tempo. Então não tentou mais ao Senhor. Mas a gente já viu, para quem está acompanhando, a gente já viu que ele tentou atrapalhar mais uma vez através de um discípulo. Então, quando ele não consegue nos atingir, ele tenta nos atingir. Quando ele não consegue nos atingir diretamente, ele tenta nos atingir através de outras pessoas. Então, versículo 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Ele ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Então, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para curar os quebrantados do coração, para pregar liberdade aos cativos, conceder a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu-o ao ministro e assentou-se, e os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho, se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: Não és o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, senão Naamã o Ciro. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Então, Jesus estava na sinagoga e ele foi ler, né, sobre uma passagem lá de Isaías que falava sobre ele mesmo, sobre o Messias. E aí as pessoas ficavam vendo ele não como Messias, mas só como mero filho de José. E aí ele não foi muito bem recebido, né, na sua terra natal, na sua localidade onde ele se criou, né? E aí ele fala que nenhum profeta é recebido bem na sua terra, né? Então também muitas pessoas, vamos supor, tem gente que ele é o único evangélico na sua casa, né? E as pessoas não dão muita credibilidade para ele, porque às vezes conhece as falhas daquela pessoa, ou como que a pessoa era antes, né? Então, as pessoas têm uma dificuldade muito grande de aceitar uma pregação, uma palavra de alguém que você conhece também as suas fraquezas, né? Conhece a sua humanidade, né? Então, é muito mais fácil a gente receber uma pregação de uma pessoa, uma palavra de uma pessoa que a gente não conhece, né? Quais são as suas falhas, as suas fraquezas, né? E no caso de Jesus, eles viram ele crescendo, viram ele criança, viram ele trabalhando com o pai dele. Então, eles não conseguiam ver Jesus como o Messias, mas ver Jesus apenas como um filho de José. E aí, ele falou, né, que Jesus, que no tempo de Elias, uma viúva de outra cidade que foi escolhida, né, para acolher Elias. Ele quis dizer assim que Deus não escolheu pessoas de Israel, né, porque para ele, né, para Deus não tinha ninguém assim que fosse digno, né, para receber Elias ou para receber o milagre de Eliseu, através de Eliseu, né, que o milagre é de Deus, né? Eles ficaram muito enfurecidos por isso, né? E aí eles queriam jogar Jesus lá de cima do monte,
Porque a gente vê lá na lei, no Antigo Testamento, que quando uma pessoa fazia algo, tinha lá as coisas, né? Que poderia fazer isso. Essa pessoa deveria ser apedrejada, né? E aí nessa época, no tempo de Roma, eles não poderiam apedrejar uma pessoa porque Roma proibia. Então, naquela época, eles eram proibidos por Roma de apedrejar as pessoas. Então, a única forma que eles tinham de fazer isso eram jogando as pessoas de um lugar bem alto, um precipício, que tinha pedras lá embaixo, né? Então, no lugar bem alto, ele jogava a pessoa e a pessoa se esparramava lá no chão. Então, era isso que eles queriam fazer com Jesus. Mas aí, Jesus conseguiu se sair de perto deles, né? Porque ainda não tinha chegado ainda o seu momento, né? Então, continuando aqui. Versículo 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. Se admiravam de sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, o qual exclamou em alta voz, dizendo: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam uns com os outros, dizendo: Que palavra é esta que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. Simão é Pedro. A sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças os traziam. Então ele, pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, mas a multidão procurava e chegou junto dele. Eles o detinham para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse: Também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso foi enviado. E pregava nas sinagogas da Galileia. Então, né, essa foi a leitura de hoje. Que Deus abençoe sua noite, né, agora. Abençoe também a sua leitura. Que você continue lendo a palavra de Deus. Que a palavra do Senhor, ela é libertadora. O Senhor fala muito ao nosso coração, né, principalmente aquelas palavras que confrontam a gente, né. Então, que o Senhor venha trabalhar no seu coração, e que a gente venha viver o avivamento, né? Então, se você tem sofrido tentações do inimigo, né, de alguma forma, peça ao Senhor para lhe dar sabedoria, para lhe dar o escape, que o Senhor, ele faz isso, né? Esses dias eu estava vivendo uma situação assim de tentação, mas mesmo assim, busquei, né, obedecer ao Senhor, e o Senhor, ele proveu aquilo que eu precisava, né? Então, é assim que Deus faz, ele nunca nos deixa na mão. Então, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua jornada, e até a próxima.